Boa noite, meus irmãos. É com alegria, com satisfação que nós estamos aqui, tendo o privilégio de falar a vocês aqui nessa noite. E Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês, expositivamente, o texto de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 11. Eu quero falar nessa noite sobre o precioso consolo de Deus. Vamos ficar de pé e eu convido você a abrir a sua Bíblia para que a gente leia a palavra. E depois eu preciso que você mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos lendo os textos e fazendo a exposição do texto e a aplicação do texto na nossa vida. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 11. Para nós fixarmos a mensagem, nós vamos ler juntos esse texto. Eu creio que a maioria aqui tem a versão atualizada da Sociedade Bíblica, nós poderemos ler junto agora. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Deus querido, nós nos curvamos diante da Tua palavra, da autoridade suprema das Escrituras. Nós pedimos neste momento que o Teu Santo Espírito nos assista, com graça, com iluminação, com compreensão espiritual. E que a Tua palavra seja alimento para as nossas almas aqui nesta noite. Que o Senhor visite cada coração atribulado aqui, cada coração perturbado. Que o consolo do Senhor seja derramado nesse culto, nessas vidas que estão aqui nesta noite. Que nós possamos sentir, experimentar o precioso consolo do Senhor aqui nesta noite. Fala conosco, fala ao nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus prezados irmãos, você que é visitante, a nossa vida, ela seria impossível diante dos problemas que a gente tem, se não fosse o conforto de Deus, o consolo de Deus. Se Deus não nos consolasse, se Deus não nos confortasse, se Deus não nos encorajasse, a nossa vida seria uma vida completamente sem sentido. E nós estamos precisando de consolo, nós necessitamos desse consolo. E é interessante também que as pessoas que não têm Jesus, elas estão desesperadamente buscando consolo. Às vezes estão buscando o consolo de uma forma errada, porque nós estamos vivendo num contexto, numa época,
onde as pessoas, ao invés de buscar o consolo e o conforto do alto, estão buscando o consolo dentro de si mesmo. Ao invés de entender que é Deus que ajuda, as pessoas estão procurando o quê? Autoajuda. E eu quero nessa noite, à luz desse texto, fazer uma exposição bíblica para você sobre a teologia e a prática do consolo de Deus. Veja nesse texto, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, é a segunda carta que ele escreve para a igreja de Corinto. E essa carta ela pode ser dividida, ou ela tem 3 divisões básicas. A primeira dela vai do capítulo 1 até o capítulo 7, onde Paulo fala do sofrimento do crente, do seu sofrimento pessoal e do consolo de Deus. No capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo nos apresenta uma filosofia bíblica de contribuição, de oferta na igreja. E nos capítulos 10, 11 e 12 e 13, o apóstolo Paulo vai nos dar ali uma defesa do seu apostolado. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o tema principal dessa carta é o consolo de Deus. Essa carta traz para mim e para você uma mensagem profunda de consolação, de conforto. Quero dividir o texto em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 3 até o versículo 7. E aqui eu quero falar sobre a teologia do consolo. E do versículo 8 até o versículo 11, o próprio apóstolo Paulo vai nos contar uma experiência sua, onde ele experimenta esse consolo de Deus. É a prática do consolo de Deus. Então, vamos lá, vamos ler o versículo 3 juntos, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O primeiro ponto da teologia do consolo é a sua origem. De onde procede o consolo do crente? O salmista no Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro vem? Do Senhor. Não vem da criação, não vem da natureza, não vem das estrelas, não vem dos astros, não vem dos búzios, não vem da água, não vem da natureza, não vem do homem. O nosso socorro é algo que vem do céu. É um socorro sobrenatural. Então não adianta, para você ter conforto nessa vida, para você ter alegria nessa vida, para você ter felicidade nessa vida, se você não contar com esse consolo que vem do céu. E Paulo então começa dizendo: bendito seja. E essa expressão bendito aparece algumas vezes no Novo Testamento. E Paulo está dizendo: louvado seja Deus. Ele está aqui usando um termo hebraico de gratidão, de reconhecimento, de louvor, de adoração, que era comum no culto judaico. E ele vai bendizer a Deus, vai louvar a Deus por 3 razões. E essas 3 razões, elas se colocam aqui pelo fato daquilo que Deus é. Veja que ele diz: bendito seja Deus, porque esse nosso Deus consolador, ele tem aqui 3 características principais. Quais são elas? Qual é a primeira? Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai não somente no processo misterioso da divindade, porque o Filho procede do Pai, mas ele é Pai de Jesus Cristo também no sentido da encarnação de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas é interessante nesse texto, porque ele usa o conceito de Pai. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, significa que através de Jesus nós recebemos a paternidade de Deus. Através de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito da adoção. Através de Jesus Cristo, nós recebemos todo o conceito, todas as bênçãos que estão inclusas nesse conceito de Pai. E quando você vai estudar o conceito de Pai na Bíblia, Pai significa origem. Pai significa proteção.
provisão. Tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, nós temos em Deus. Mas veja no texto, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz também que Deus deve ser bendito porque Ele é o Pai de misericórdias. Preste atenção que lá em Lamentações, capítulo 22, 23, o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque elas se renovam o quê? A cada manhã. Preste atenção, não existe fora de Deus misericórdia. Ele é o Pai de toda misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias. Significa que quando você está com problema, quando você está com a luta, quando você está com sofrimento, ninguém sente a sua dor, ninguém sente a sua miséria, ninguém entende o seu sofrimento como Deus sente. Ele é o Pai de misericórdias. Significa, meus amados irmãos, que é por causa da misericórdia de Deus que nós somos consolados. A origem do consolo está diretamente relacionado nesse ato de compaixão de Deus, de misericórdia. A palavra misericórdia no grego significa alguém que se coloca na pele do outro para entender a dor do outro, para sentir a dor do outro. Se você nessa noite está passando por algum problema, por alguma luta, e às vezes na vida cristã a gente fica duvidando do amor de Deus, do carinho de Deus, em nome de Jesus nesta noite, se aproprie dessa verdade bíblica. Nós temos um Pai de misericórdias. Mas veja o que é que diz o texto. Terceira característica do perfil de Deus. Terceira razão porque Deus é bendito. A primeira qual é? Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, Ele é o Pai de... Mas agora o que que ele vai dizer aí? Ele é o Deus de o quê? Toda consolação. Preste atenção que não é o Deus de algumas consolações. Mas Ele é o Deus de toda consolação. Significa que não existe uma carência sua, uma necessidade sua, um problema que você viva, uma tribulação que você passe, para a qual Deus não possa consolar, confortar, encorajar você. Amém? Você tem um Deus que é o Deus de toda consolação. E quando fala toda consolação aqui, ele está falando não somente de totalidade, mas está falando também de intensidade. Significa que nós não podemos esgotar, exaurir a consolação de Deus. É a mesma coisa quando você diz, o Senhor proverá. E o Senhor provê, e não existe limites na provisão de Deus. Não existe limites na consolação de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar nesse texto, da teologia da consolação, do conforto, é que a origem da nossa consolação, a origem do nosso conforto, vem de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus Consolador. O Jesus da Bíblia é o Consolador. O Espírito Santo da Bíblia é o Consolador. Não existe ninguém que possa substituir esse papel na minha vida, na sua vida. Não existe. Só Deus pode nos consolar. Segundo ponto da teologia do conforto, versículo 4. Vamos ler a primeira parte desse versículo. O que é que diz aí? É Ele que nos conforta em toda a nossa, o quê? Tribulação. Para aí. Se nós temos a origem do conforto de Deus, nós temos agora o alvo. O alvo. E quem é o alvo da consolação de Deus? Paulo está escrevendo uma carta para crentes. Ele está dizendo, é Ele que nos conforta em toda a nossa, o quê? Tribulação. Eu queria chamar a sua atenção para essa frase. Porque esse texto é maravilhoso. Esse texto, não existe na Bíblia um texto tão profundo, tão abrangente, tão maravilhoso sobre conforto do que esse. Veja que nessa frase é Ele que nos conforta. Primeiro,
o Deus que é a origem do conforto, ele também é um agente confortador. É Ele. É Ele pessoalmente. É Ele que é o Emanuel, Deus conosco. É Ele que está conosco todos os dias da nossa vida. A consolação de Deus não é uma consolação impessoal, não é uma energia, não é uma força, não é uma terapia, é uma presença. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 41. Os 5 pontos da consolação de Deus. Isaías capítulo 41. Eu queria que você grifasse esse versículo na sua Bíblia. Isaías 41, versículo 10. Deus nos dá um mandamento no versículo 10. Isaías 41, 10. O que é que diz aí? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, o quê? Fiel. Preste atenção que todos os verbos estão na primeira pessoa. Deus está dizendo, não temas porque eu. E é interessante quando você vai para Paulo aqui, nesse texto, Paulo é claro, é Ele, pessoalmente, que nos conforta. Veja que o verbo conforta está no presente contínuo no grego, e significa que Ele nos conforta, não uma vez só, mas Ele nos conforta sempre, presente contínuo. Ele nos conforta e Ele jamais deixará de nos confortar. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Que coisa extraordinária. Mas veja que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Não existe uma tribulação, porque o conforto é a presença. Então preste atenção, você que é crente, não existe uma situação de tribulação, de problema, de sofrimento que você esteja enfrentando, que você possa dizer do ponto de vista teológico que Deus não está com você. Ok? Deus está com você na hora do câncer, na hora da alegria, na hora da festa, na hora da morte. Deus está conosco em toda e qualquer situação e circunstância. Mas veja, em terceiro lugar, se nós temos aí a origem, o alvo, nós temos o propósito. Veja no versículo 4, a segunda parte. O que é que diz aí? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Presta atenção. A origem do consolo, o alvo do consolo. Agora, o propósito. Por que que Deus nos consola? Por que que Deus nos conforta? Por que que Deus nos encoraja? Por que que Deus derrama sobre nós esse consolo do alto, esse consolo sobrenatural? E aí a resposta está no texto. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Significa o seguinte, que eu como crente, o pastor Knight como crente, nós temos uma missão. Nós somos canais do consolo divino. Nós não estamos nessa vida para colocar as pessoas para baixo. Nós não estamos nessa vida para entupir os poços das pessoas. Nós não estamos nessa vida para rebaixar as pessoas. A nossa mensagem, o nosso ministério é um ministério de consolação. Nós temos uma mensagem de esperança, de conforto. Nós temos uma mensagem de graça, de salvação. Nós somos abençoados para sermos o quê? Abençoadores. Irmãos, essa é a mensagem profunda do Evangelho, da seriedade do Evangelho. Infelizmente nós, por não estarmos abertos e por não estarmos muitas vezes trabalhando como nós deveríamos, muitas pessoas que estão desesperadas, precisando do consolo de Deus, têm ido para outras igrejas, têm sido muitas vezes manipuladas, têm sido muitas vezes exploradas por outros. Mas ninguém tem essa mensagem. Só a igreja de Jesus Cristo tem essa mensagem. Só a igreja de Jesus Cristo foi escolhida para levar essa mensagem de consolação. Mas há uma quarta
característica aqui dessa teologia do consolo. A última parte do versículo, qual é? Diz assim: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com quê? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Preste atenção que essa é uma palavra fundamental. Aqui ele está falando, ele já falou da origem, do alvo, ele já falou do propósito, mas ele vai falar da natureza. Ele diz, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que significa isso? Às vezes, quando nós pastores temos essa mania, quando chega um irmão perturbado, um irmão com problema, a gente vai consolar esse irmão e a gente conta uma desgraça maior, dizer, meu irmão, a sua desgraça é pequena. Teve um senhor que levou uma queda essa semana e ontem ele chegou na igreja todo com o braço enfaixado, ele tem 84 anos, e ele, pastor, eu estou down, e ele reclamando. Eu falei, mas, meu irmão, não poderia ter sido pior? Se o senhor tivesse caído, quebrado o fêmur, está em cima de uma cama agora, ou tivesse batido a cabeça, tivesse tido um AVC, o senhor está vivo. E às vezes a gente acha que consolar é isso, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós temos que consolar os outros com a consolação que nós mesmos somos contemplados o quê? Por Deus. O que significa isso? Quando você é confortado e consolado por Deus, qual é a consolação? O que Deus diz para você? Preste atenção que aqui nós temos que entender que a grande mensagem de consolo que nós temos na Bíblia é a própria Bíblia. Ou seja, o que nós temos que levar para a vida das pessoas é a palavra de Deus, a oração, porque com a palavra e com a oração, Cristo se manifesta na vida da pessoa. Você se lembra que Isaías capítulo 40, o livro de Isaías é muito interessante, porque até o capítulo 39 é só desgraça, é só juízo. Mas do capítulo 40 até o 66 é só consolo. E o capítulo 40 começa dizendo, consolai, consolai o quê? O meu povo. E ali há uma mensagem profética sobre o trabalho de João Batista e o ministério dele. E a grande mensagem de consolo e de consolação que as pessoas precisam ouvir é justamente o fato da gente levar Cristo para as pessoas. A gente levar o Evangelho para as pessoas. A gente colocar as pessoas em contato com Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o quinto aspecto aqui no versículo 5 e 6. Nós temos a origem, o alvo, o propósito, a natureza. Quinto lugar, o limite e a proporção do consolo. Observe no texto que Paulo diz assim, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Preste atenção que Paulo está falando que há um limite aqui, no sentido de consolo. É que quando nós sofremos por causa de Cristo, o consolo de Cristo vem sobre nós. Quando nós sofremos por causa da nossa fé, por causa do nosso compromisso com Cristo, nós somos consolados por Deus. Quando nós sofremos pelo pecado, pela desobediência, pela obstinação, o que nós recebemos de Deus é a correção, a disciplina, para que nós possamos o quê? Nos arrepender. Nos arrepender. E aqui eu quero que você entenda o que o texto está querendo colocar, porque Paulo está falando, gente, o nosso compromisso com Cristo, a nossa relação com Cristo, tudo que nós formos fazer para Cristo, vai trazer sofrimento, vai trazer dificuldade, vai trazer problema. Mas quanto mais a gente sofre por Cristo, quanto mais a gente é perseguido por causa de Cristo, quanto mais a gente vive essa fé de uma forma existencial, mais conforto de Cristo vem sobre nós. Mas aí ele vai falar também aqui, ele usa duas palavras. Ele vai dizer em grande medida, e ele vai usar a expressão transborda por meio de Cristo. E aqui é o seguinte, onde abundou sofrimento por causa de Cristo, superabundou consolação por meio de Cristo.
O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que proporcionalmente à minha vida e à sua vida, nós temos mais consolo, mais conforto, não existe problema, não existe tribulação, não existe nada que o conforto de Deus, que o alento de Deus, que o encorajamento de Deus não possa nos curar. Encerrando, no versículo 7, ele vai nos dar aí a garantia do consolo. Eu queria que você lesse comigo o versículo 7. Vamos lá? A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Preste atenção que Paulo está falando aqui que existe uma garantia de que nós seremos consolados. Ele diz, se nós participamos do sofrimento, nós vamos participar também da consolação. Nós cantamos aquele hino, Rude Cruz, né? Se erigiu, dela o dia fugiu, e o coro diz mais ou menos assim, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa o quê? Trocar. Eu não sei se você vai querer ficar lá no céu com a cruz, mas eu quero a coroa. A ideia é o seguinte, quem participa da cruz, participa da coroa. Quem participa do sofrimento, participa da glória. É por isso, meus amados irmãos, que a única religião do mundo que tem esse conceito, quando o Tiago coloca lá, que nós devemos ter por motivo de grande alegria, o fato de passarmos por muitas tribulações. Então, a vida de um crente é uma vida atribulada mesmo, mas é uma vida cheia do conforto e do consolo de Deus. Então, recapitulando aqui para vocês, eu espero que o estudo fique fixo na mente de vocês. A teologia do consolo de Deus. A origem é Deus, o alvo somos nós, o propósito é nós sermos confortadores de outros. A natureza é sobrenatural, é divina. Os limites e a proporção nós temos aí no versículo 5 e 6 e a garantia do versículo 7. Agora, no versículo 8 até o versículo 11, o apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação prática. Você já viu aqueles sermões que o pastor prega, e você diz, pastor, e daí? Eu vim aqui domingo à noite, assisti o culto aqui na igreja, o que isso tem a ver com a minha vida? Amanhã, quando eu for trabalhar, qual a aplicação que isso tem para a minha vida? Eu quero chamar a sua atenção, porque o apóstolo Paulo, no versículo 8, depois de escrever isso, ele vai contar de uma experiência dele, pessoal. E veja, o versículo 8, o que ele diz aí? Está com a Bíblia aberta? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na asa, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Preste atenção. Paulo está querendo, ele usa uma palavra aqui, ele diz, não queremos, irmãos, que o quê? Ignoreis. Preste atenção. A tribulação faz parte da vida do crente. Deus controla a tribulação, Deus está conosco na tribulação, Deus está acima da tribulação, mas a tribulação faz parte da nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, porque existe um evangelho que é pregado hoje, chamado Evangelho da Prosperidade. Esse evangelho não está na Bíblia. O evangelho da Bíblia é o evangelho da tribulação. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Lê comigo esse versículo. Atos 14, versículo o quê? 22. Vamos ler juntos aí? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não são poucas tribulações, são muitas.
Quando é no trabalho, é em casa, quando é em casa, é na igreja, quando é ali é assim, assim, assado, o crente vive atribulado. E tem coisa que vem sobre nós, meus amados irmãos, e Paulo coloca aqui a sua experiência, que essa tribulação foi tão grande, que ele chegou a ponto de dizer, eu não vou resistir. Eu não vou conseguir. Então preste atenção, você que é crente. Você diz, pastor, depois que eu aceitei Jesus, minha vida virou um sofrimento, apesar de que eu sou feliz com Jesus. É assim mesmo. A vida do crente é uma vida atribulada. O evangelho de Jesus traz tribulação para a nossa vida. Por isso que Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E há muitas tribulações que vêm sobre a nossa vida, que nós não temos explicações, como Jó. E muitas pessoas, como os amigos de Jó, ficam fazendo teologia da desgraça alheia, do sofrimento alheio, da tribulação alheia. Então eu quero que você entenda isso. O apóstolo Paulo diz, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. Tribulação faz parte da vida cristã. Mas Paulo vai colocar outro aspecto muito prático aqui. Se Deus permite, Ele controla. Ele controla. E ele vai dizer aqui claramente, eu queria que você abrisse, em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Quando o apóstolo, a Bíblia fala de tentação. Porque uma tribulação na vida de um crente pode ser usada por Satanás para se tornar uma tentação. Provação é de Deus. Tentação é da nossa natureza e do diabo. E veja no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios, que diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais o quê? Suportar. Preste atenção. Se Deus está permitindo que você esteja passando por isso, se agarre com Ele. Aquele versículo que está lá em Filipenses, capítulo 4, quando diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Preste atenção, que esse versículo, ele tem uma conotação, não é triunfalista. Esse versículo está dentro de um contexto de contentamento em meio aos sofrimentos, em meio às injustiças. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, sei estar exaltado. Eu sei conviver com a pobreza e sei conviver com a riqueza. E ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você já pensou, você que está enfrentando um câncer dentro de casa, um problema desse na família, uma doença terrível dessa, um ente querido seu morrendo, e você diz, pastor, não vai aguentar. Aí você tem que se lembrar, tudo posso naquele que me fortalece. Você está vivendo uma provação na sua vida, uma tribulação na sua vida, você tem que se agarrar e dizer, Senhor, me sustente, me fortaleça. Eu vou vencer. Eu vou passar por isso. O Senhor me dê graça. O apóstolo Paulo, quando orou, pedindo que Deus o livrasse do espinho na carne, no contexto de 2 Coríntios, da teologia do sofrimento, Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Deus às vezes manda o sofrimento na nossa vida, para nos mantermos humildes. Mas Ele não manda somente o sofrimento, Ele manda a graça para sobrevivermos, para aguentarmos, para resistirmos o sofrimento. Mas há um detalhe interessante nesse texto de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 1, desse exemplo prático do apóstolo Paulo, porque ele diz assim, contudo já em nós mesmos,
tivemos sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita o quê? Os mortos. Preste atenção. Se não existisse tribulação na nossa vida, problema na nossa vida, dificuldade, sofrimento na vida do cristão, nós não poderíamos experimentar o poder da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo coloca isso lá em Filipenses capítulo 3. Ele diz: eu quero experimentar esse poder. O poder de Deus que ressuscitou a Cristo é o poder que se manifesta na minha vida, na sua vida, quando você está passando por tribulação, por aflição. É por isso que você não entende como aqueles homens, aqueles crentes, que são os mártires da fé, eles morriam louvando a Deus. Eles morriam glorificando a Deus, porque sobre eles pesavam ali naquele momento um peso de glória, um conforto tremendo, que o mundo não pode explicar. E o que é bonito do texto, versículo 10, lê comigo esse versículo, versículo 10, 2 Coríntios 1:10, o que é que diz? O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperança, que ainda continuará a livrar-nos. A tribulação faz parte da vida. A tribulação, ela é controlada por Deus. Deus nos dá força. Mas aqui ele vai dizer que Deus também nos livra. Veja nesse texto, que esse verbo livrar é um verbo no grego, que significa entrar no lugar onde alguém está sofrendo e libertar essa pessoa e trazê-la arrastada. Essa palavra aparece lá em Colossenses capítulo 1, quando diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É a mesma palavra no grego. Agora veja o detalhe do texto, porque ele usa o texto em 3 tempos. Ele nos livrou no passado, ele nos livrará no futuro, mas ele ainda continuará a livrar-nos o quê? No presente. As 3 dimensões, 3D aqui, do livramento, ou os 3 L's aqui do livramento de Deus, é que Deus nos livrou, Deus nos livra e Deus nos livrará. Diz um amém aí, por favor, meus irmãos. Vocês não acreditam nisso, não? Deus já tirou a gente de tanta enrascada, Deus já protegeu a gente de tantos problemas, Deus tem trabalhado a nossa vida, Deus tem nos santificado, Deus tem trabalhado na sua igreja, Deus tem feito coisas extraordinárias na vida do seu povo. Nós seremos apresentados a Deus como igreja perfeita, sem defeito, santificada. Deus está trabalhando na vida do seu povo. Não existe problema, não existe tribulação, não existe sofrimento que poderá nos afastar do amor de Deus, nem nos separar do amor de Deus. Mas eu quero encerrar, porque Paulo é extremamente prático. E ele vai no versículo 11, nos ensinar que a tribulação, ela produz 2 coisas na vida do crente e na vida da igreja. Lê comigo aí, versículo 11. 2 coisas que a tribulação produz na vida do crente e na vida da igreja. Vamos ler juntos aí? Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Preste atenção, já estou encerrando. Quando a tribulação vem na minha vida, na sua vida, Deus, em primeiro lugar, tem um propósito que é nos colocar para orar. Se você for para o médico amanhã e você receber um diagnóstico de uma doença, quarta-feira você está aqui no culto de oração. Se você ficar desempregado essa semana, você vem orar aqui no culto da semana. Com a cara mais limpa do mundo. Porque se não houvesse tribulação na nossa vida, se não houvesse problema na nossa vida, nós não oraríamos, irmãos. A vida do crente é uma vida atribulada e uma vida de oração. Jesus disse, quando ele estava naquele momento de tribulação no Getsêmani, ele disse: minha gente, meus discípulos, vigiai e orai
para não cair, dizem, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne o quê? É fraca. E qual era o pecado que Jesus estava sendo tentado ali, gente? Era o pecado de não fazer o quê? A vontade de Deus. A nossa vida é uma vida atribulada, sabe por quê? Porque eu quero que a minha vontade seja feita aqui na terra e lá no céu. A minha vida é atribulada, porque a tribulação está proporcionalmente relacionado à minha vontade e à vontade de Deus. E o grande recurso que eu tenho na minha vida espiritual é a oração. E Paulo diz assim, eu só não morri porque vocês oraram por mim. Irmãos, há um poder na mão da igreja, o poder da oração. Esse poder que poderia mudar o mundo, poderia mudar a história, mas nós desprezamos, nós não valorizamos. Nós temos à nossa disposição esse poder maravilhoso para resolver todos os problemas da nossa vida, se nós fôssemos pessoas dedicadas à oração. A oração é a ajuda do alto. Mas há uma segunda aplicação prática aqui. É que quando alguém está atribulado e a gente ora e Deus responde, o que acontece? Diz assim, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi o quê? Concedido. Então chega aqui no culto do domingo, o crente está com um problemaço, a gente ora, Deus responde. O que vai acontecer no domingo? O que deveria acontecer? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Eu quero encerrar lendo com você Salmo 50. Salmo 50. Que aplica isso, quando ele diz assim, vamos ficar de pé no versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Vamos ler juntos esse versículo. Vamos lá? Vamos lá? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. A promessa de Deus. Invoca-me. Quando que você deve invocar? No dia da angústia. O que vai acontecer? Qual é a promessa? Eu te livrarei. O que eu quero de você? Que você o quê? Me glorifique. Isso foi resposta de oração.